Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um domingo, mais um dia da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando neste momento mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição de número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul. Estamos aqui com o pastor e professor Isidro. Ele vai nos dirigir uma oração nesse momento e em seguida já vamos dar prosseguimento à ministração da lição de hoje. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a lição de hoje. Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui para ministrarmos esta lição. Pai, usa, Senhor, a lição deste domingo para abençoar, para confortar, consolar, orientar, enfim, instruir-nos em todas as verdades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, antes do pastor Exílio começar a ler o texto áureo e dar prosseguimento, eu quero só lembrar aos irmãos que a leitura base da lição de hoje encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 a 14, depois 17 ao 20, aí pula para o 29. Mas à medida que nós vamos lendo, vai citando onde nós estamos no mapa aqui da leitura, tá? Então é segundo Reis 17, e o capítulo 1 e assim sucessivamente. Então, o pastor Exílio já vai fazer a leitura da lição, né? Muito bem. Da escola dominical. Muito bem. O texto áureo se encontra em Oséias, capítulo 6, verso 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Muito bem, a leitura bíblica se encontra no segundo livro dos Reis, como já foi dito, a partir do capítulo 17, 1, que diz: No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a Sol, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, para que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram o seu serviço,
como a serviço dos seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Versículo 18, viu? Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como é sabido de todos, a lição de hoje, de como tema o cativeiro de Israel, Reino do Norte. E está dividido a lição em 3 tópicos. O primeiro tópico é Samaria é cercada pelo rei da Síria. Segundo tópico, os pecados do povo e sua queda. E o terceiro e último tópico, os estrangeiros ocupam Samaria. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? Muito bem, meu irmão. É o seguinte, compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Muito bem. Os objetivos específicos, como é de praxe, são 3. O primeiro é destacar as injustiças cometidas por Israel. 2, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, passemos agora para o comentário da lição a partir da introdução. Professor Silas, é com o senhor. Diz assim a introdução, meus irmãos. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezar e desobedecer aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. E aí, professor Silas, o que você tem a dizer? Bem, pastor, Elias sempre teve comunhão. Estou na lição aqui errada, mas eu quero dizer o seguinte, irmão. Israel sempre teve assim, um conflito depois da separação do rei do Egito. Israel sempre teve assim, andou sempre desgarrado da presença de Deus, né? Então, um povo escolhido por Deus, viu as maravilhas de Deus, mas não obedecia a Deus. E foi assim, sucessivamente, isso depois da partida do rei Salomão. Então, seguiu a divisão do reino, então, entrou em decadência, alternando hora com reis bons, reis ruins, e aquela prosperidade, assim, aquelas tragédias que havia, mesmo em prosperidade, eles não reconheciam o verdadeiro Deus de Israel. Muito bem. Desprezaram o Senhor. Ok, maravilha, é isso aí. Minhas irmãs, meus irmãos, ainda sobre a introdução, o contexto bíblico da lição, né, isto é, os textos, as referências que diz respeito à lição de hoje, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 23, ao capítulo 17. E o reino de Israel, mais um detalhe, com a sua capital em Samaria, viu, Silas? E minhas irmãs, meus irmãos, durou mais ou menos 210 anos, com 19 reis. Isso foi de 930 a 722, antes de Cristo, quando foi levado pelos assírios. Interessante, Silas, que no período, os profetas que foram os instrumentos que Deus usou para divertir o povo foram Oséias, Jonas, Oséias e Amós, principalmente Oséias e Amós, ok? Fechando esse ponto, um outro fator interessante que o período do cativeiro, do início do cativeiro do Reino Norte, tem como reis lá em Judá, reis contemporâneos, o rei Acaz e o rei Ezequias, conforme segundo as Crônicas 28 e 29. Dito isto, passemos agora para o primeiro tópico, que é Samaria é cercada, pelo rei da Síria. 1.1. Israel sob o reinado de Jeroboão. Vou ler aqui. Jeroboão 2 aí, viu, gente? A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Aí nós colocamos ali em vermelho. Mas
Infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Fechando esse item, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. E aí, Silas? Bom, Israel sob o domínio de Jeroboão, né? Então vemos aqui uma prosperidade cultivada por meio de injustiças, né? Corrupção, toda sorte de idolatria e violência. A hipocrisia religiosa, o sincretismo religioso também imperava nesse momento. Isto é, a mistura. Religião com prosperidade, mas não trouxe paz nem adoração ao Deus verdadeiro, né? Verdade. Deus não tolera, meus irmãos, não aceita dividir sua glória e adoração com outros deuses. Aí veio a ruína de Israel, né? Porque apesar de Deus sempre ter misericórdia, fez advertências, como o pastor Egídio falou, com os seus profetas, e nesse momento agora, Oséias e Amós também advertiam o povo, mas eles teimavam em estar tão incrustada na idolatria, né, nessa turma, que não adiantava falar, só se Deus mesmo vier. Aí Deus tirou com isso, com muita razão. Muito bem. Interessante que durante 210 anos, meus irmãos, desde quando houve a divisão do reino lá, não é? Com Roboão e Jeroboão I, que a parte norte sempre esteve envolvida na devassidão, na idolatria. Interessante que esse Jeroboão aí, ó, diz que na época de Jeroboão II, esse Jeroboão aí é o Jeroboão II, tá? Sim. Que reinou de 793, mais ou menos, a 753 a.C. No seu reino houve uma pequena prosperidade, porém, causada pelas injustiças, pela corrupção e etc. E segundo Reis 15, Silas, irmãs e irmãs, dá uma ideia, não é, do caráter, do perfil espiritual do rei Jeroboão II. Diz lá, 15:9, segundo Reis 15:9, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados do primeiro rei do norte, Jeroboão I, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Aí, é óbvio, Deus levantou seus profetas, Oséias e Amós, porém, o trem foi desandando, né? E é isso que nós vamos falar sobre, estamos falando hoje, né? Que quando não se dá ouvido à palavra de Deus, infelizmente, a conta chega. É verdade. Ok, vamos lá. Então, vimos aí o 1.1, é o período do reinado de Jeroboão, né? Grande prosperidade, só que era algo muito, digamos assim, era fogo de monturo, né? 1.2, né? É a traição do rei Oséias. Agora vejamos, o rei Oséias, que foi o último rei da dinastia do norte. Você pode ler para nós, Luiz? Vamos lá, então. A traição do rei Oséias. Isso, Oséias, rei, né? Rei, não profeta. Não, mas é diferente. Vamos confundir, né? O rei da Síria, Salmanasé, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos do seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Olha só, que tristeza, pastor, né? O rei Oséias ainda reinava sobre Israel na capital Samaria, como foi dito, né? Mas pagava imposto pesado ao rei da Síria. E esse imposto, pastor, é bom salientar também, que ele tirava também dos pobres, ia se empobrecendo mais ainda. Aquela riqueza que tinha sido próspera em cima dos pobres, quer dizer, empobreceu mais ainda, né? Porém, declarou dependência. E não confiando em Deus, olha só, foi buscar auxílio em outro Deus, quer dizer, em outro rei. Parece que não confiou no Senhor. Então, o rei Assírio tomou por traição e sitiou Samaria, né? Eu pergunto, por que o rei Oséias, pastor, digamos entre aspas assim, né? Porque não traiu buscando Deus, né? A sua traição não foi com Deus. Você voltou para Deus, voltou para Deus. Nessa altura, a cegueira espiritual já atuava, como não falou, era mais de 200 anos de idolatria, de violência, de assassinato, um rei matando o outro, família e tal.
Então vinha, né? E apesar de toda essa injustiça, toda essa violência, pastor, Deus nunca deixou de fazer advertência através dos seus profetas para o rei, para o reinado, para esses reis ímpios. Sempre teve um profeta ali advertindo, olha esse negócio, avisando, mas parece que não dava crédito. E aqui eu chego a chegar a um absurdo. Em vez de Oséias recorrer a Deus, vai recorrer um rei pagão, um rei do Egito. Isso. Detalhe interessante, que para entender um pouquinho esse contexto, Silas, aí sobre essa traição do rei Oséias, observe, antes, conforme 2 Reis 16:5-6, os reis Peca, reis anteriores a Oséias de Israel, e Rezim, rei da Síria, a Síria, que faz divisa com Israel até os dias atuais, fizeram uma aliança. Por quê? Porque o Império Assírio estava em ascensão. Isso. Né? Ele estava vivendo o seu apogeu, estava investindo para conquistar ali a Palestina. Então eles fizeram aliança para deter o avanço da Assíria e tentaram incluir o reino de Judá nessa aliança. Só que o rei de Judá negou ajuda, né? Negou se unir nessa aliança. E, por causa disso, né, os reis de Israel e o rei da Síria, o rei de Israel e o rei da Síria, invadiram Judá, causando grandes perdas. Assim sendo, Acaz, rei de Judá, o que ele fez? Foi ao rei assírio, isto é, do Império Assírio, pedir apoio. E, de fato, né, a Síria atendeu o pedido e mandou o seu exército, né, e devastou Israel, devastou a Síria, né, a Síria, aquele povo vizinho ali de Israel. E tirou o rei Peca, que era o rei da época, e colocou o outro rei, que no caso foi Oséias. Aí vem um detalhe aqui, ó. Oséias foi, a Síria atendeu o pedido, devastou a Síria e Israel, matou Rezim, substituiu Peca, rei de Israel, por Oséias, o qual tornou-se vassalo. Isto é, passou a pagar impostos ao Império Assírio. Está segundo os Reis 17, 3 e 4. Aí vem, quem foi Oséias? Ele foi o profeta. Foi o 19º e último rei de Israel, né? Então ele tentou se sublevar-se contra o Império Assírio e foi buscar socorro lá no Egito. Quando o Império Assírio, quando os assírios descobriram tal, né, digamos assim, tramóia, digamos assim, traição, né? Traição. O que a Síria fez? Invadiu, né, e deu a cartada final sobre o Israel do Norte. Ainda prendeu prendeu ele, né? Deportou uma grande parte dos habitantes de Israel do Norte, trouxe outros de outros reinos, e aí surgiu essa sociedade híbrida, que é a samaritana, como nós conhecemos. Então aí está um pouquinho, né? Podemos continuar? Um detalhe, gente. Aqui tem o rei Oséias e tem o profeta Oséias, como disse Silas. Não vamos confundir, não. 3, advertência dos profetas. É óbvio que antes de Oséias, juntamente com o rei do norte, ser levado cativo para os territórios da Síria, Deus já vinha advertendo muito tempo. Né? Então, vamos lá. 1.3, advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão I, fez com que Jeroboão II, tá, gente? Jeroboão II fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Dividem em tela. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, aí fechando de verde e azul, todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. E continuando, porque esse item 3 é longo, né? O Todo-Poderoso, tá? Todo-Poderoso sempre abominou
o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Fechando, Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objeto de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. Silas, é com você. Muito bem, pastor. Nesses reinados, né, a insensibilidade, a incredulidade, a idolatria estava muito arraigada em Israel. Com certeza. Mas Israel experimentou no reinado de Jeroboão, aqui diga-se passagem, Jeroboão 2, né? 2. Uma riqueza à custa dos mais pobres, né? Dos mais pobres. Assim, a nobreza da sociedade, eles ficaram mais ricos, né? Os povos dessa nobreza ficaram mais ricos. Aumentou a injustiça, a miséria, a violência entre os pobres. Deus ainda teve misericórdia, pastor, ainda levantou os profetas Amós e Oséias para advertir, para falar sobre tal situação. Mas o coração dos líderes, pastor, estavam muito obcecados, né? Tão cegos, né? Inclusive os religiosos também, da época também, todos religiosos, né? Estão envolvidos no pecado de idolatria que fizeram com que os moucos não deram importância à misericórdia de Deus. Interessante, Silas, que lá em Oséias 16, em Oséias 13, versículo 16, diz lá o profeta: Samaria, olha só, virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Aí diz mais: cairão a espada. Aqui é o profeta Oséias ministrando ao reino do norte. Aí diz, ó, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Rasgado. Isso aconteceu literalmente, de acordo com os historiadores. O cerco foi de 3 anos, o cerco do Império Assírio, do exército assírio sobre Samaria foi de 3 anos. No término, quando eles conseguiram o intento, devastaram a cidade. As mulheres foram rasgadas ao meio, esfoladas, as crianças tiradas dos ventres das mulheres. Muitos foram esfolados vivos, porque os assírios, de acordo com os historiadores, foram um dos povos mais cruéis. Eles pegavam os seus inimigos, né, conquistados, fincavam em estaca vivos, né, e colocavam nas estradas para que as pessoas vissem, para que não se voltassem ou se revoltassem. Temesse bastante o reino. Temesse bastante. Então, era uma coisa terrível. O pastor pode fazer a síntese top, por favor? A síntese top é o seguinte: nossa natureza pode produzir perversão e maldade. É verdade. Né? Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia, extingui-las das nossas vidas. Uma coisa é certa, Deus fez de tudo, viu, minhas irmãs e pessoas? Fez de tudo, mandou profeta, fez de tudo para salvar o seu povo de tal tragédia, mas o povo infelizmente não quis dar ouvido. Não é idêntico aos dias atuais? Deus tem levantado os seus profetas, os seus pregoeiros, tem usado de misericórdia para com a humanidade, tem falado que um dia isso vai acabar. E as pessoas estão aí, ó, infelizmente, cegas, sem Deus, sem direção, e até dizendo que nada, Deus não vai castigar. Ei, Deus tem o tempo dele para exigir daqueles, né, aquilo que é necessário, que é a obediência. Vamos lá. Sim, pastor, alguns deles matavam até os profetas que advertiam. Isso, com certeza. Né? A história está cheia de relatos da parte norte de Israel, o quanto eles fizeram para calar a boca dos profetas e não dar ouvido a Deus. 2, os pecados do povo e sua queda. Aqui vai ampliar mais o que nós estamos falando, né? 2.1, o terrível pecado da idolatria, né? Vou ler aqui. 2.1. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo, nós já falamos.
Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, estou enfatizando, nesta metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, que é Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito, Assíria, etc. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida e moral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Círio, é com você o comentário. Bom, pastor, realmente aqui é um terrível pecado de idolatria mesmo. Coisa feia. A idolatria estava espraiada em toda a nação de Israel, principalmente no Reino do Norte, né, que era o mais, ainda assim, né, ficando assim. Depois da morte de Salomão, então, como diz a coisa foi, como diz a ditado, foi para o brejo mesmo, né? É verdade. Então, agora era mais acentuada no Reino do Norte, como nós dizemos. Mas Deus, mesmo assim, pastor, ainda amava o povo hebreu. Amava, fez de tudo por eles. E levantou o profeta Amós, o profeta Oséias, né? Isso. Com uma maneira muito peculiar, diferente de todas as mensagens que Deus deu. Aqui, pastor, foi para chamar a atenção antes da ira chegar propriamente dita. Foi uma metáfora assim, bem acentuada, olha só. Isso. Isto é, mostrando em metáfora, né, uma simbologia, o casamento de Oséias com uma prostituta. Isso. Comparando assim Israel com essa mulher. Então olha aqui que Deus agiu de forma diferente. Não foi mais falando, olha, não foi assim uma forma bem assim, acentuada mesmo, bem colorida, bem diferente para chamar a atenção de Israel. É interessante, Silas, que, observe, irmãos, que desde que o reino de Israel, né, o reino, né, cujo rei era Salomão, foi dividido em 930 entre o reino do norte e o reino do sul, o norte, que é as 10 tribos que ficaram com Jeroboão I, se inclinou cada vez mais à idolatria. Quer ver exemplo? Em 2 Reis 17:16 diz que deixaram eles, o reino do norte, deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Este é o resumo do caos espiritual do Reino do Norte. Né? Aí Deus, para mostrar o seu grande amor pelo povo escolhido, o que ele faz? Chamou o profeta Oséias como exemplo vivo daquilo que ele estava fazendo com Israel. O que Deus está falando? Olha, Israel foi uma esposa que me traiu. Né? Fiz tudo por ela, mas ela infelizmente me traiu. E no sentido espiritualmente foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Vigiemos, valorizemos aquilo que Deus tem nos dado, não troquemos as bênçãos e as benesses de Deus por coisas efêmeras desta vida, porque tudo passa. Agora, quem faz a vontade de Deus permanece. Vamos continuar. Tópico 2, estamos aí sobre os pecados do povo, né? No tópico 2 estamos falando dos os pecados do povo. Tem pecado da idolatria, né? O ponto 2, né? Isso. Vimos o pecado do povo e a sua queda. Vimos 1.1, 2.1, o terrível pecado da idolatria. Agora vejamos as outras causas do cativeiro. Primeiro foi a idolatria, trocou Deus por outros deuses, mas não foi só isso não, né, Silas? Não, isso. Teve outras coisas. Qual foi, Silas? Qual lembramos aí? Vamos lá então, outras causas do cativeiro. Olha só. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com pobres, foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Isso. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira impecável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, olha só aqui o termo, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave
que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Meu Deus! Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. E aí, Silas? Pastor, que coisa... Silas, aqui para nós, Silas, viu, meus irmãos e meus irmãos? Parece ter coisa assim, coisas atuais, né? Esse relato aí, né, tem muita coisa que, digamos assim, serve para os dias atuais. Injustiça social, corrupção, né, trocar Deus pelo Deus Mamon, que é o dinheiro, né? E, quer dizer, aí está mostrando, Silas, que Deus não compactua. É verdade. Com o pecado, seja ele qual for. Não é isso, Silas? Perfeitamente. E o fator de injustiça social. E vivemos numa sociedade que, infelizmente, o que existe de injustiça social não está na história. Pastor, hoje normalmente também, como diz aqui o texto, né? O distanciamento de Deus faz isso. Era tão grande, né, que além da idolatria instalada já, os povos miseráveis sofriam mais ainda com a insensibilidade dos governantes, inclusive, pastor, líderes religiosos. Avareza. Os sacerdotes. Avareza, né? Materialismo. Roubando Deus, o que já não tinha, né? Os povos já não tinham nada. Extorquindo. Mesmo com a palavra de Deus advertindo através dos profetas, inclusive esse profeta Amós, né? Foi ignorado totalmente. Desprezaram o Deus de Israel e custou muito caro esse cativeiro que o irmão falou. A violência foi muito grande. Já vinha sofrendo com a idolatria e Deus não poupou, pastor, porque Deus é justo. E Deus advertiu. O que nós queremos dizer aqui, meus irmãos, que é como as pessoas dizem, Deus... Não, Deus está advertindo, Deus tem levantado os seus servos. A igreja do Senhor hoje é a porta-voz, é a boca de Deus para a humanidade. A igreja, vou repetir, a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Ela é a portadora da mensagem do Deus Todo-Poderoso. Os seus servos, pregadores, ensinadores, seja lá quem for, são os instrumentos de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres para advertir o mundo, advertir a nossa nação. Mas, infelizmente, Silas, a coisa cada vez mais está piorando. Né? Mas o que é isso? É cumprimento profético. Voltando para cá, rapidinho, observe que o profeta Oséias, lá no capítulo 8, viu, minhas irmãs? Versículo 4 a 7, vou só frisar aqui uns pontos. Diz o seguinte, ouve isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Misericórdia. E aí diz aqui, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sá para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa, o peso, e aumentando o ciclo. Quer dizer, eles iam diminuir o quilo, diminuir o peso e aumentar o valor. Isso aí era o quê? Era uma opressão. Tirar daquele que não tinha nada. E aqui para nós, viu? Aqui para nós. Hoje, atualmente, vivemos uma sociedade que tem muitos que, infelizmente, estão agindo dessa forma. Através de altos impostos. Não vou entrar aqui em detalhe, porque os irmãos sabem o que eu estou falando. Silas, vamos terminar esse ponto. Você pode fazer a síntese do tópico? A síntese do tópico diz o seguinte, meu irmão. Olha só. O Senhor não divide, olha só, irmão, o Senhor não divide a sua glória, né, com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Ou desonramos. Esse algo pode ser o dinheiro, pode ser o poder, tudo. Pode ser a fama, pode ser a política, pode ser o status. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, Deus abomina. Aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, vivemos numa sociedade egolatra. Que se auto-adora, que se auto... que diz que não precisa de ninguém, que é todo suficiente, eu me basto. Aqui para nós, se não se converter, com certeza, as consequências virão, porque Deus não se deixa escarnecer. E não tolera. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele vai colher. Vamos voltar. Foi o que aconteceu com Israel. Foram 210 anos. 3. Meu Deus, vamos lá. Os estrangeiros ocupam Samaria, né? Agora, aqui, só um pouquinho aqui. Viu, irmãs? O Império Assírio, que foi levantado por Deus, sim. Deus usa os ímpios, muitas vezes,
para tratar com os seus, sabe por quê? Porque é a forma de Deus dizer para os seus, olha, meu filho, é o seguinte, tá? Vou levar você a se curvar a mim ou a se rebelar. Vai depender da sua aceitação ou não. Isto é, Deus é o sol e nós somos barro. Ou esmorecemos, ou ficamos duro como barro, ou ficamos como a cera na presença de Deus. Né? O que importa é que Deus quer que nós tenhamos um posicionamento diante dele. Vamos lá, 3. A mistura de gente e o sincretismo. 3.1, vou ler aqui. Vamos lá, então. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. Né? A política dos assírios, isto é, do Império Assírio, né, era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita, que já não era grande coisa, né? Ainda mais sincrética. É por isso que lemos do Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Silas, seus comentários. Pastor, como o irmão disse aí, né? Deus usou as nações para tratar o seu povo. As nações foram usadas como chicote, né? Chicote, gostei. Um chicote para chicotear Israel, né? Então, detalhe, Cira, hoje Deus usa pessoas que não são crentes, que não são cristãs, pessoas que não têm temor de Deus, como instrumento para nos advertir. Então, praticamente, Samaria já era uma cidade idólatra, já praticava idolatria. Os assírios, para evitar qualquer rebelião, né, procedeu uma grande mistura de gente, né, para ocupar a cidade, e assim enfraqueceu, desmotivava Israel para um levante, né, o povo daí para um levante, para uma rebelião mesmo. O sincretismo aumentou mais ainda. E o judaísmo foi praticamente esquecido. As leis de Moisés esquecidas, já praticava idolatria. Então, e agora tem uma coisa, pastor: Deus não opera numa situação dessa, quer dizer, em mistura. Como é que Deus opera numa mistura dessa, né? A adoração, o culto, deve ser única e exclusiva para Deus. Então, a mistura de gente, a mistura de costumes de outras nações, ou o mundo ou a igreja, né? Ou a Deus palavra não de Deus divide sua glória. Não divide sua glória. Deus, olha, já que Israel era um povo exclusivo, então Deus, eu vou falar até uma brincadeira, Deus tinha razão. Tinha razão. Deus sempre teve razão. Deus tem razão. Deus tinha razão de castigar esse povo, tá certo? Interessante, que o objetivo, observe, o Império Assírio, vou repetir, foi um dos maiores impérios que o mundo já presenciou. O Império Assírio, ele foi uma sociedade que surgiu lá na Mesopotâmia e aos poucos foi crescendo, dominando. Aí, a partir dos anos 800 a.C., ele começou a se expandir, não é? E foi tomando conta de tudo, chegando até ao Oriente Médio. E o Império Assírio tinha essa política, que era o quê? Misturar as nacionalidades para evitar as chamadas rebeliões. Isso era a miscigenação. Exemplo, em 2 Reis 24 diz, aqui dá, diz que o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, Sefavaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Né? E aí no versículo 41 do capítulo 17 do 2 Reis, viu, meus irmãos, diz o seguinte: assim, olha o detalhe, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. É aqui que nasce a religião samaritana, ou o culto samaritano. Não é? Com o passar do tempo, no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, não é? Foi quando se estruturou o Monte Gerizim, lá em Samaria, como lugar específico da adoração dos samaritanos. Porque ficou a divisão. O Monte Gerizim era a religião, o culto, a adoração que os samaritanos faziam, e lá
em Israel era o culto a Yahvé. Então ficou essa divisão. E aí ampliou mais ainda, viu, Silas? Ampliou. As divergências entre norte e sul. Isso. Detalhe, irmãos, em 702, o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. Assírios trouxeram outros povos para habitar, povoar com os pobres que ficaram lá no reino do norte. Enquanto isso, no sul, o sul ficou intacto. O Judá ficou intacto. Mais preservado, né? Seguiu o seu curso com o rei Ezequias. Só no ano 605, 4 mais ou menos, é que iniciou-se o cativeiro, que houve a primeira fase do cativeiro babilônico. Isso muito tempo depois. Por quê? Porque na época os caldeus, em 612, conquistaram o Império Assírio. Então você observa que o Império Assírio foi usado por Deus para tratar com o Israel do Norte, depois Deus usou os caldeus, Babilônia, para tratar com os assírios. Então, nada fica impune aos olhos de Deus, né? Ok? Nada, Deus muito tudo, bem, né? Ciro. Vamos continuar, estamos aí no tópico 3, agora passamos para o item 2, Jesus e os samaritanos. Você pode ler para nós aí? Vamos lá então. Diz assim o texto: apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E, em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia à viagem chegou a pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, como diz a parábola que Jesus falou, né? O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Suas considerações, Ciro? Bom, pastor, na realidade aqui, nós estamos percebendo o caso aqui do nosso Jesus, voltando para lá, né? Apesar dessa diferença, né, de antagonismo entre judeus e samaritanos, por sinal bem antiga, né, essa desavença, desde lá da implantação praticamente, Jesus como judeu foi esse território, olha só, como judeu, eu acentuei a palavra judeu porque o judeu não se comunicava, né? Olha, da Judéia, olha a distância da Judéia até a Galileia tem mais ou menos 145 quilômetros, 43 quilômetros. E se desse a volta para o Jericó, ficaria mais distante ainda. Então, esse era o trajeto que Jesus e os judeus faziam aliás, principalmente os judeus, para não passar em Samaria. Isso. Mas Jesus, pastor, fez questão de passar por ali. Quebrar o protocolo, né? Quebrar o protocolo, digamos assim, uma viagem missionária. Ele pregou amor, pregou perdão, pregou a comunhão e, sobretudo, a salvação. Foi uma mensagem missionária. Mostrou o amor de Deus, que os religiosos de Judá não faziam. Eles poderiam ir lá, vez conta, olha, é isso aqui ensinar, mas o antagonismo é tão grande que evitava. Como nós podemos evitar os pecadores, pastor? Muito bem. Nós temos que ir atrás, verdade? É verdade. E Jesus foi atrás, pregou e deu um grande exemplo de amor, de perdão, de pregação. Muito bem. Detalhe, Silas, que com o cativeiro do Reino do Norte, as 10 tribos do Norte foram levadas cativos. Sim. E esse pessoal do Reino do Norte, todos eles foram misturados. Foram. No reino assírio, né? E os que ficaram lá na Palestina, lá na região norte, foram misturados com aqueles que os assírios trouxeram de outras nações. E criou essa sociedade, né, híbrida. E quando, pelo cativeiro do sul, a partir dos caldeus, né, quando retornou em 538, os judeus que estavam na Babilônia, alguns estudiosos dizem que alguns do norte também vieram. Né? E o que me chama a atenção é que hoje, Deus trata o Israel hoje, não como Israel do norte ou Israel do sul. Ele trata como as 12 tribos de Israel. E sobre o que você falou aí, interessante,
que apesar do antagonismo, né, como você falou, entre os judeus, Jesus buscou quebrar esse paradigma. Porque Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, ele veio para quebrar, para acabar com essas diferenças, com essas separações. Percepção, né? Ele veio trazer a reconciliação, ele veio quebrar as correntes, ele veio tratar o ser humano, né, de forma diferenciada. E olha só o que ele fez. Em João 4:20, né, Jesus com aquele diálogo com a mulher de Samaria, a mulher diz para Jesus, nossos pais, a mulher está falando dos seus antepassados samaritanos, adoraram neste monte. Que monte é esse? É o Monte Gerizim. Como eu disse, que no período interbíblico, né, entre os anos 400 e a era cristã, esse Monte Gerizim foi oficializado como local específico do culto samaritano. Então ele diz, nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém. Aí Jesus, muito sábio, disse para ela, olha, é o seguinte, a hora vem que nem neste monte, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, deveis adorar o Pai. Mas sim, devemos adorar o Pai em qualquer lugar, porque a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então, resumo, né? A lição de hoje vai falar do quanto é necessário estarmos alertas às advertências de Deus. Síntese do tópico, Silas. A síntese diz o seguinte, meus irmãos, olha só. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina, quer dizer, a palavra de Deus. Muito bem. Ok, minhas irmãs, meus irmãos, chegamos ao término da nossa exposição. A lição está fácil. Vimos no tópico 1, Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Vimos um pouquinho sobre Jeroboão II, um período de muita, digamos assim, prosperidade, mas era uma prosperidade aparente. Foi nesse período que surgiu os grandes profetas, Osés e Amós, em diante. Vimos que o Oséias, que foi colocado pelo próprio Império Assírio como um rei títere, né? Ele, o rei vassalo, ele traiu a confiança dos assírios, foi buscar apoio no Egito, e aí, lógico, os assírios o tiraram do poder, levaram juntamente com todo Israel para a Assíria. Aí iniciou o cativeiro. E vimos no item 3 do tópico 1 a advertência. Deus levantou profeta, não só Oséias, não só Amós, mas desde lá, dos anos 930, Deus não tivesse profeta, Elias, Eliseu, enfim, né? E no tópico 2 nós vimos sobre os pecados. Vimos que o pecado, idolatria, corrupção, injustiça social, mentir, rebelião, tudo isso que abomina os olhos do Senhor, né? E no terceiro agora vimos que com a deportação das 10 tribos do norte para os povos conquistados pelos assírios, e os assírios levarem povos pagãos para habitar em Samaria, surgiu aí um povo híbrido, um povo diferenciado, que na época de Jesus era odiado. E vimos que Jesus veio e buscou quebrar esse gelo, né? Graças a Deus por isso. Silas, aí a conclusão é com você. Vamos lá então, conclusão, meus irmãos. A conclusão da lição é o seguinte: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtia efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. Isso. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornou seu povo ao aconchego do seu amor. Foi, infelizmente, conduzido ao cativeiro à diáspora, de dispersão, quer dizer, que é a mesma coisa, né? Isso. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. E é isso. Pastor, só falando o seguinte, olha, apesar hoje a gente vê o seguinte, quando a gente prega o evangelho, não, eu vou continuar na lei dos meus pais, eu vou continuar com meus pais, né, que fala assim, né, meus antepassados. E apesar de tudo, pastor, lá em Samaria, como no mundo hoje, fazendo comparação, existia alguém que conhecia Deus, mas continuava nos seus costumes. É o caso da mulher samaritana. Tanto é que quando Jesus pregou e falava, olha, tu é o Messias, ela sabia que alguém... Só curiosidade, né? Os samaritanos foram tão assim sagazes na sua religiosidade, que nesse período interbíblico criaram até um livro, né? Uma Bíblia paralela,
né, eles tinham uma lei paralela que era a mistura, né, da Torá com os conceitos deles. E esperava o Messias também. Esperava o Messias. Esperava o Messias também. Eles tinham a sua própria lei. Então, infelizmente, Israel abandonou Deus, né? Deus nunca abandona ninguém, muito pelo contrário, ele sempre ama, mas as pessoas que abandonam Deus, como Israel abandonou. Deus, antes de permitir o cativeiro, falou através de seus profetas, pessoas com coragem, né, com tácia, com muita insistência mesmo, e clareza. Mas a cegueza e a dureza de coração, voltada à idolatria, não convenceu e não deram ouvidos e pagou muito caro. Em síntese, Silas, viu, meus irmãos, em síntese é o seguinte, é o que está em Gálatas 6:7, que diz que Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Você está semeando justiça, desobediência, rebelião, infelizmente vai colher. É verdade. Vai colher. E aí, fechando, a lição de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, nos adverte para termos vigilância com a cultura mundana que tenta nos descaracterizar como servos e servas de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos, de forma nenhuma, fazer como fez Israel do Norte, renunciar nossa identidade cristã. Porque se assim o fizermos, o que aconteceu com Israel do Norte, causa da destruição, poderá acontecer conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe a todos nesse domingo abençoado. Silas, é com você. Meus irmãos, chegamos mais ao final dessa edição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por mais esse período. E eu desejo aos irmãos um bom domingo, um bom almoço. E um grande culto à noite, é culto de missões, né? Hoje é o culto do Departamento de Evangelismo e Missões, Silas. Então, pastor, nós vamos dar aí para o término, que tenhamos irmãos que tenham um bom domingo na presença e na graça de Deus. Isso, irmão. Sobre o culto hoje, minha irmã, meu irmão, o culto começa às 18 horas, louvor, adoração, oração, né, Silas? É verdade. E a boa pregação da palavra de Deus, que vai edificar e consolar o seu coração. Pastor, eu não tenho condições de estar no culto porque eu estou com problema de enfermidade. Não tem problema. Acesse a DEB, né? Que você vai, a DEB TV, que você vai ter os mesmos privilégios que nós iremos ter presencialmente. Você vai receber de Deus a bênção. Se pode vir, venha, porque aqui tem espaço à vontade, né, Silas? Tem espaço. Oh, maravilha. Também queremos orar pelos irmãos que fizeram aniversário, né? Nós estamos hoje no primeiro domingo de setembro, Silas. Dia 5/9. O tempo está voando, né? Rápido. O tempo está voando, né? Nossos cabelos estão cada vez mais ficando brancos, graças a Deus por isso. Portanto, vamos orar pelos irmãos que fizeram aniversário nessa semana, que antecedeu. E no dia de hoje, também estaremos orando pelos que estão com algum tipo de enfermidade. E assim estaremos encerrando nossa aula. Podemos orar? Podemos sim, pastor. Senhor, nesse momento, pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre os irmãos e as irmãs que fizeram aniversário na semana que se findou, Pai, e que estão fazendo também no dia de hoje, primeiro dia da semana que se inicia. Pai, que a bênção do Senhor, a bênção da paz, da prosperidade, da saúde física, emocional, espiritual, e que muitos e muitos anos de vida seja sobre eles. Também oramos, meu Deus, por aqueles que estão enfermos com algum tipo de doença, seja qual for, meu Deus, no hospital, em casa. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a cura, a bênção do Senhor nestas vidas, tudo para a glória do Senhor. Antes de nós iniciar a bênção apostólica, no final da nossa aula, você vai ter lá uma breve vinhetazinha sobre o IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Tem aquele curso que vai lhe ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. ADEB. A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tenham um bom domingo, meus irmãos, na companhia de Deus. Deus abençoe a todos.
IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.